Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente... Não, hoje não é a Laura Couto, sempre com a gente é a Laura. Hoje com a gente uma novidade, vamos para a redação do ICL com André Uzeda no lugar da Laura, que pegou uma folga, não é isso, André? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, estou aqui hoje na difícil missão de substituir Laura Couto, que está de folga, né, de aniversário, mas vamos seguir aqui essa missão difícil, mas vamos nessa. É isso aí, André Uzeda com a gente, boa tarde para o André, boa tarde para você que mora nesse país, em que a extrema-direita fardada ainda comemora o dia de um golpe de Estado. Hoje é 31 de março de 2025. E aí os militares de pijama, a turma da reserva, eles resolveram lembrar o começo da ditadura de 64. Pois é, vamos falar disso agora. No dia do golpe, no dia em que o golpe completa 61 anos, o Clube Militar lá no Rio de Janeiro fez uma afronta pública ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? O ano passado, o Supremo tinha decidido que era proibido usar dinheiro público em comemorações de golpe. Ainda mais um golpe que mergulhou o Brasil numa ditadura que durou 21 anos, com perseguições, tortura, supressão de liberdades individuais e de imprensa. Mesmo assim, o Clube Militar, olha só a foto, fez o que eles chamam de comemoração de um movimento democrático. Estão chamando a ditadura de movimento democrático. André Uzeda, conta pra gente, foi agora há pouco, né, lá no centro do Rio de Janeiro, esse encontro dos militares que estão saudosos da ditadura de 64. André? Exatamente, Rodrigo. Vale lembrar que esse Clube Militar do Rio de Janeiro hoje é presidido pelo general da reserva Sérgio Tavares Carneiro. Nós temos uma imagem dele na tela discursando, que eu vou pedir para colocar, porque quero chamar atenção para o que acontece ali do lado do cartaz dele. É uma imagem que mostra ali, ó, bem no canto esquerdo de quem está vendo, a data dos 61 anos do golpe e a mensagem que chama de um evento histórico. Ou seja, isso mostra todo esse lado de uma apologia aberta ao golpe de 64. Isso aconteceu hoje no Rio de Janeiro, na sede do Clube Militar, por volta das 11h50, né, da manhã de hoje, tarde de hoje, reunindo vários militares da reserva. É importante dizer que o Clube Militar do Rio de Janeiro recebeu diversos repasses de dinheiro público, sendo R$1 milhão do Ministério da Defesa em maio do ano passado, ou seja, já na gestão do governo Lula. Desde 2014, ou seja, há exatos 11 anos, o repasse foi de mais de R$214 milhões. Esses dados são públicos e é possível obtê-los acessando o portal da Transparência. Ou seja, o fato do Clube Militar receber dinheiro é uma afronta direta à norma do STF, que veda esse tipo de ação em atos de apologia ao golpe militar, Rodrigo. Muito bem, André Uzeda trouxe para a gente o resumo, inclusive com imagem. Eu vou até pedir, vou virar aqui para essa câmera, para a gente colocar de novo o Vitinho, se o Vitinho puder colocar aqui para a gente de novo. Isso, Vitinho, obrigado. O Uzeda citou uma frase, mas eu quero citar outra, que está aqui no alto da tela lá de comemoração da turma dos golpistas. Rememoração do movimento democrático de 31 de março de 64. Foi ao contrário, gente. 31 de março de 64 marca o início de uma ditadura, derrubada da democracia no Brasil. Então, essa turma da direita pratica essa história de torcer os fatos e a realidade há muito tempo, desde 64, quando deram o golpe falando que estavam instituindo uma nova democracia, que prendia, torturava, matava, mandava para a cadeia, não tinha habeas corpus, não tinha direito a nada. E eles seguem comemorando agora com dinheiro público. Isso é muito grave. Bom, se por um lado o Clube Militar resolveu fazer esta afronta, por outro, o STF condenou o início da ditadura, o Supremo Tribunal Federal, com uma nota bastante firme nas redes sociais do Supremo. André Uzeda, traz para a gente mais essa, por favor, o que disse o Supremo Tribunal Federal nas suas redes sociais. É uma nota bem curta, Rodrigo, mas ela é cheia de significados. Primeiro porque ela chama a ação que derivou o golpe de 64 de ditadura militar. Então ela não usa nenhum tipo de eufemismo ou outros tipos de palavra para descrever o modelo político adotado no país a partir da chegada dos generais presidentes, né? A partir de Castelo Branco e que vai durar até o general Figueiredo. A nota do STF chama exatamente de ditadura militar. Depois, a nota presta reverências à Constituição de 88,
que foi o marco definitivo para garantir o retorno das liberdades civis e individuais no Brasil, né? Incluindo a própria independência da Suprema Corte, do STF, que hoje julga a ação golpista de Jair Bolsonaro. Então, outra simbologia fundamental é exatamente essa. Como o Supremo está prestes a julgar uma ação golpista, muita gente interpretou que essa reverência hoje à Constituição de 88, a condenação do golpe, é também um recado direto a esse tipo de ação que está prestes a julgar e que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida, Uzeda, é importante a gente lembrar que essa turma que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo, é a turma de herdeiros do que havia de pior lá na ditadura. Quando a ditadura militar resolveu que faria a transição para a democracia, teve um pessoal que falou, não aceitamos. Era a extrema-direita militar. Era a turma do Silvio Frota, um general que tentou dar um golpe dentro do golpe para evitar a transição democrática. E quem pertencia a esse grupo? General Heleno e, de forma indireta, o Jair Bolsonaro. Então, o bolsonarismo é herdeiro da turma da ditadura que não aceitava nem a abertura democrática. Então, muito importante que eles estejam sendo julgados agora pelo que fizeram em 22 e 23, ainda que eles reverberem o que veio de 64, de 68 e da ditadura militar. Também muito sintomático que o Supremo Tribunal Federal tenha feito uma nota firme, relembrando o que foi a ditadura, enquanto o Poder Executivo, o presidente Lula, soltou uma nota que eu diria mais frouxa. Do que eu estou falando? Vamos colocar aqui na tela a nota, né? O presidente Lula fez uma nota sobre o 31 de março, em que ele consegue uma proeza. Não cita a palavra ditadura. Está aqui, ó. Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos, de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Não existe fora da democracia caminho para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. E segue, teve uma segunda parte. Não citou ditadura. O Supremo citou. Lula não falou que repudia o golpismo de 64. O Supremo falou. É curioso, porque, ok, o Lula foi eleito por uma frente ampla, mas é uma frente de defesa da democracia. Que o Lula não consiga avançar tanto na economia, em outras áreas, a gente entende porque foi uma frente ampla. Agora, se não vai fazer nem a defesa firme da democracia, depois nós vamos para essa outra tela aqui, pessoal, depois nós vamos para essa, eu ainda estou na anterior, por favor. Se o Lula não faz nem a defesa firme da democracia, aí fica difícil, porque afinal é uma frente ampla democrática. Tem que chamar a ditadura de ditadura num 31 de março. E algumas pessoas ainda deram a seguinte manchete: depois de 2 anos de silêncio, Lula defende a democracia. Nos outros anos, 23 e 24, nem isso teve. Hoje teve uma nota em defesa da democracia, mas sem citar a palavra ditadura. Para mim, né, assim, recuado demais o Lula nesse assunto. Recuado demais, mas é um sintoma, né, gente? Tá ali o ministro da defesa dele, o Múcio, que outro dia foi citado pelo Bolsonaro como um bom exemplo de alguém que dialoga com a ditadura. É preocupante. Falando em ditadura, e quem cumpre o papel de impedir uma nova ditadura no Brasil hoje é o Supremo, né? E a gente espera que o Lula também, com força no Poder Executivo, apesar desta nota frouxa no dia de hoje. Mas falando em ditadura, vamos falar de Eduardo Bolsonaro. Ele segue nos Estados Unidos e tem uma mira, né, muito definida. Alexandre de Moraes, ele quer atingir o ministro do Supremo, que é justamente quem está coordenando, é o relator do processo do golpe, da ação penal agora, né? E que pode condenar Jair Bolsonaro à prisão. Mas hoje saiu uma informação importante, uma matéria no UOL, na Folha de São Paulo, e agora era essa que a nossa equipe já estava colocando aqui, que não é só o Moraes, hein? É a matéria da Letícia Casado, colunista do UOL. Ela afirma o seguinte: além de Alexandre de Moraes, Gonê e um delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor, estão na mira de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele quer transformar a Polícia Federal e também o Gonê, o Procurador-Geral da República, em alvos daquelas sanções lá que ele pede para o Trump baixar contra o Brasil. Vamos voltar para a nossa redação com o André Uzeda, que atualiza para a gente, traz mais detalhes.
Essa matéria é importante, né, Uzeda? Mostra que a ação do Eduardo Bolsonaro é mais ampla, não mira só no Xandão, né? Exatamente, Rodrigo. E o mais curioso disso é que, para a gente perceber como os assuntos se interligam, o nome do Fábio Scholl e do Paulo Gonet, eles foram abertamente citados em uma entrevista à Letícia Casado, dado pelo Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, ele é o neto do último general presidente da ditadura militar brasileira, o João Batista Figueiredo. Então, o assunto que a gente abriu a edição de hoje, né, lembrando do golpe de 64, do dia 31 de março, o Paulo Figueiredo é neto do João Batista Figueiredo. Ele atualmente mora nos Estados Unidos e tem sido um elo de Eduardo Bolsonaro com congressistas e empresários norte-americanos, porque eles tentam atacar, isso abertamente falado, eles tentam atacar e desmoralizar as instituições brasileiras antes do julgamento da trama golpista, que pode condenar Jair Bolsonaro e outros asseclas à prisão. Uma lembrança importante também é que o Paulo Figueiredo ele foi denunciado também pela trama golpista. Ele constava naquela denúncia do PGR, né, do próprio Paulo Gonet, mas ele não apresentou defesa. Ele, aproveitando que mora nos Estados Unidos e que a documentação é mais difícil nesse trâmite internacional, ele não apresentou defesa e ainda a Justiça aguarda essa representação dele para dar andamento no processo. Muito bem, então o André Uzeda traz para a gente essa informação valiosa, né? A fonte da matéria do UOL, a fonte principal, não é a única, mas me parece que é a fonte principal da repórter do UOL, é o Paulo Figueiredo, bolsonarista, por sua vez, neto do ditador João Figueiredo. Então a turma comemora 64 e continua tramando contra as instituições em 2025. Então, do lado de lá, eles sabem o que eles estão fazendo. Do lado de lá, eles seguem radicalizando. E do lado de cá, da democracia, o Lula não quer chamar ditadura de ditadura, foi ditadura. Tem que chamar, tem que enfrentar, porque eles estão desafiando as instituições. Não só Alexandre de Moraes, é muito grave. Querem partir para cima do Procurador-Geral da República e do delegado federal. É como se fosse uma intimidação para que outros delegados não façam investigação, senão vão entrar numa espécie de lista lá dos Estados Unidos para punir aqueles que cumprem o seu papel de investigar golpistas no Brasil. Ainda falando sobre guerra de informação, né? Guerra de informação, uma notícia grave divulgada hoje pelo portal UOL, mas que nós vamos trazer aqui com alguma cautela. Com alguma cautela. Não é essa, gente. Essa aí já foi. Esse aí é o neto do presidente que nós já citamos. Obrigado. Esse era o Paulo Figueiredo, né? Obrigado. Sob Lula, a ABIN fez ação hacker contra o governo do Paraguai. Essa manchete, né, traz a informação, foi exclusiva do Aguirre Talento, também colunista do UOL, de que no governo de Lula, agentes da ABIN teriam espionado autoridades paraguaias para descobrir detalhes sobre preço de energia, já que Brasil e Paraguai são parceiros em Itaipu, é uma espécie de espionagem do Brasil contra o Paraguai para se armar nas negociações de renovação do preço da energia que o Brasil compra do Paraguai. André Uzeda tem mais informações, mas eu digo que precisa cautela, Uzeda, porque o governo brasileiro negou que isso tenha acontecido durante o governo Lula. Diz que isso vinha do Bolsonaro. Traz para a gente as informações, depois a gente tenta entender melhor. Por favor, Uzeda. Exatamente, Rodrigo. Inclusive, a própria investigação que o UOL teve acesso, ela começou com um inquérito que apura desvios da ABIN sob a gestão de Alexandre Ramagem, esse personagem tão conhecido, envolvido inclusive nessas investigações da ABIN paralela. Ou seja, então a própria investigação desse caso de Itaipu começou no governo Bolsonaro, mas ela se prolongou e tem suspeitas de irregularidades envolvendo o atual diretor, o Luiz Fernando Correia, esse policial federal, que foi indicado pelo Lula já nessa nova gestão. O suposto esquema de espionagem envolveu uma ação de invasão de computadores do governo do Paraguai para obter informações relacionadas à hidrelétrica de Itaipu, né, que é uma hidrelétrica administrada pelos dois países, Brasil e Paraguai, num acordo binacional. A operação aconteceu meses antes do governo brasileiro fechar um novo acordo sobre valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil. A gente sabe que o Paraguai não usa todo o potencial energético e acaba vendendo uma grande quantidade para o Brasil. Então, supostamente o Brasil teria espionado para saber qual seria o valor que seria cobrado pelo Paraguai para o Brasil fazer a oferta de compra. Mas há um conflito de interesse, de informação, muito importante nessa matéria. A Folha diz que a operação hacker ainda estava em curso em 2024, ou seja, no ano passado.
mas o governo Lula disse que ela foi suspensa em 2023, assim que a nova administração da ABIN tomou posse. Ou seja, há um conflito aí de informações de quando ela começou a operar, e já se sabe que ela começou a operar no governo Bolsonaro. Mas o governo diz uma coisa e a Folha, que é do Grupo UOL, confirma outro tipo de informação, e a gente ainda não sabe exatamente qual é a posição final nesse conflito de informações. Exato, Zeda. E seria grave, se o Brasil fez espionagem, seja no governo Bolsonaro ou no governo Lula, é grave, porque o Paraguai é um sócio do Mercosul, né? Isso me lembra aquelas operações dos Estados Unidos contra o Brasil, no governo Obama, que dizia que era amigo do Brasil, chamou o Lula de o cara, mas estava espionando o Brasil. Estavam espionando a Dilma, estavam espionando a Petrobras, estavam com uma rede de espionagem aqui no Brasil para interesse político e comercial. E o Brasil teria feito algo parecido em relação ao Paraguai. Então, lembra aquilo que os Estados Unidos já fizeram com o Brasil. O importante, o governo Lula soltou uma nota muito afirmativa dizendo o seguinte: isso começou com o Bolsonaro e assim que entrou a nova administração na ABIN, 4 ou 5 meses ali de 2023, parou tudo, parou com essa espionagem. Já o UOL diz que não, que a espionagem teria avançado até 2024. Aí não dá para dizer que foi, né, algo que vem do governo Bolsonaro. Vamos aguardar mais informações sobre isso. O fato é que virou notícia lá no Paraguai. Seja se foi responsabilidade do Bolsonaro ou do Lula, me parece que começa realmente com o Bolsonaro, me parece não, começou com o Bolsonaro, virou crise. Está aqui, ó, manchete dos jornais paraguaios, o ABC Color, que é o principal jornal, diz: revelam hackeio de Brasil ao Paraguai, espionavam autoridades para ter informação sobre Itaipu. E aqui, ó, um meio de comunicação brasileiro, revela que espiões hackearam o governo paraguaio para a negociação de Itaipu. Reparem que a foto que está aqui não é do Bolsonaro, é do Lula. Então, para os paraguaios, quem está espionando o Paraguai não foi o governo Bolsonaro, é o governo Lula. Então, o governo tem que trazer mais detalhes sobre isso, de maneira que não reste dúvida de que foi algo que veio lá do governo Bolsonaro. Se não, tem que responder e parar de uma vez com isso e pedir desculpas ao Paraguai. Senão vai ficar ruim. O Brasil é o líder do Mercosul e não pode fazer esse tipo de ação com um país vizinho. Enfim, é algo bastante sério para as relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai. Voltamos a falar da extrema-direita, agora a extrema-direita europeia. Vocês conhecem um extremista que está inelegível? Tal de Jair, né? Jair Bolsonaro. Agora na França tem outra, é uma mulher, a Marine Le Pen. Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, está aqui na foto, foi declarada inelegível e pode ficar de fora das eleições de 2027. Ela foi condenada hoje por desviar fundos do Parlamento Europeu para o caixa do seu partido, o Reunião Nacional, RN. Além de inelegível, ela foi condenada a 4 anos de prisão. André Uzeda, que história é essa? Tem inelegível lá na França também, hein? Verdade, Rodrigo. A Le Pen ela foi condenada por desviar cerca de 2,9 milhões de euros. Isso dá cerca de 18 milhões de reais para pagar funcionários do seu partido. Seria uma espécie de fundão eleitoral francês, assim, se a gente pode fazer uma analogia com a nossa realidade brasileira. Os juízes do Tribunal de Paris decidiram que ela não poderá concorrer a cargos públicos por 5 anos. Essa sentença começa a vigorar imediatamente, ou seja, a partir de agora ela já está inelegível. Mas, apesar da condenação, a Le Pen não perderá seu atual mandato de deputada na Assembleia Nacional. Ela cumpre até o final o mandato e ela ainda pode recorrer da decisão. Ou seja, ainda não é transitado e julgado, né, como a gente diz no Brasil. Ela pode recorrer e também ainda cumpre seu mandato até o encerramento do expediente, né, normal. Vamos lembrar que a extrema-direita francesa cresceu muito nas últimas eleições parlamentares. Estava até em primeiro lugar. No último momento, a esquerda cresceu e terminou em primeiro, né? A esquerda francesa terminou em primeiro, em segundo a centro-direita e a extrema-direita da Le Pen acabou ficando em terceiro lugar. Ainda assim, foi o maior resultado, né? Ocupa muitos assentos no parlamento e está com uma força incrível. Agora a Le Pen ficou inelegível, mas o movimento de extrema-direita que ela representa continua muito forte, tem mais de 1/3 do parlamento francês. De qualquer maneira, é um golpe, porque é um golpe assim, não é o golpe que nem o golpe de 64, né? Ela sentiu. Por quê? Porque o discurso da extrema-direita é contra os corruptos, os políticos, eles se apresentam como outsiders de fora do sistema. E aí aparece
a candidata da extrema-direita, super dentro do sistema, né, condenada por corrupção. É mais ou menos o Bolsonaro, que fala que é de fora do sistema e fazia rachadinha, colocava os filhos para fazer rachadinha, comprou imóvel sem ter origem para o dinheiro, né? É o mesmo esquema. Uma extrema-direita que faz o discurso da moralidade e, normalmente, não tem moral nenhuma. De qualquer maneira, mais uma representante da extrema-direita no mundo barrada pela justiça e não vai poder concorrer, por enquanto, né? O Zeda explicou aí, tem recurso, mas por enquanto está barrada para concorrer nas eleições de 2027 na França. Cruzamos o Atlântico, da Europa para os Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos para o Brasil, porque vamos falar do Trump ameaçando o Brasil. O Brasil segue traçando estratégias para se livrar do tarifaço de Donald Trump. Até o momento, o governo brasileiro não conseguiu convencer os Estados Unidos, como se fosse assim, né? Convencer na base da conversa, do jeitinho, a retirar o país, o nosso país, da lista das economias que serão alvo de tarifas extras a partir de quarta-feira desta semana. André Uzeda tem mais informações sobre isso. O tarifaço do Trump, o Brasil continua na lista e pode ter um impacto sério para várias atividades aqui no Brasil, Uzeda. Exatamente, Rodrigo. Não só o Brasil, como todo mundo. Trump resolveu jogar o tabuleiro de War naquele formato contra todos os países. Isso porque ele anunciou que vai adotar medidas protecionistas contra todos e qualquer país que tenha uma relação comercial direta com os Estados Unidos. Essa declaração contradiz o que os próprios assessores do presidente, do Trump, tinham dito ao longo da semana. Eles sugeriram que colocariam foco sobre 15 parceiros comerciais diretos dos Estados Unidos que são responsáveis pelo déficit comercial dos americanos. Então há uma mudança aí de posicionamento desses 15 iniciais, mas agora é contra todo mundo que tem relação comercial com os Estados Unidos. Por isso o Brasil, né, o Itamaraty liderou uma missão em Washington, na esperança de mudar esse cenário e convencer a Casa Branca a não incluir o Brasil no tarifaço, sobretudo na questão do aço. O Brasil é o segundo país que mais vende aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. O aço, que é o principal, talvez, tem o etanol e tem a questão das autopeças também, sabe? O Trump, para proteger a indústria automobilística, ele está prometendo taxar autopeças. E o Brasil exporta peças para os Estados Unidos. Também seria atingida a indústria, não de carros propriamente, mas de autopeças, exportação do Brasil para os Estados Unidos. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessas negociações. Enquanto a gente aguarda o tarifaço do Trump, vem por aí uma subida de preço dos medicamentos. Os medicamentos ficam mais caros no Brasil. Atenção, você que compra medicamento regularmente, a mudança foi oficializada após publicação no Diário Oficial da União. Tem uma tabelinha aí. O ajuste médio permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos nesse ano é de 3,83%. Vai funcionar como uma espécie de teto de aumento para o setor farmacêutico. Vamos ver se funciona. Gozado, né? Tem teto para remédio e não tem teto para comida, né? Que é algo até mais importante. Daqui a pouco vão ter que lidar com isso também. André Uzeda, explica para a gente, tem uma tabelinha, você vai mostrar aí para a gente, né? O que começa a valer hoje, né? Exatamente, começa a valer hoje, Rodrigo. Vou pedir para a gente colocar na tela essa tabelinha, porque aí dá para explicar exatamente o que é cada tópico, né? Uhum. A gente tem os medicamentos de nível 1, são aqueles com alta concorrência no mercado e poderão ter um aumento de, no máximo, de 5,06%. Esse é do nível 1. Aí a gente tem também o do nível 2, que são aqueles que têm uma concorrência média no mercado e poderão ter uma alta de 3,83%. E, por fim, a gente tem os de nível 3, né, que poderão ter uma alta menor, de 2,60%. Então, são esses 3 níveis e cada um com um tipo de aumento já regulado ali pelo governo. A gente consegue ver na tela aqui, mostrando cada nível e cada explicação. Para que se concretize esse aumento, as empresas farmacêuticas devem apresentar o relatório de comercialização para a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ou seja, além de ser nivelado, também precisa desse relatório, né, dessa apresentação, para que se concretize da melhor forma possível. Muito bem, Uzeda. Eu vou pedir para colocar de novo aqui no telão para a gente, né, reajuste no preço dos medicamentos. Eu falei em 3,83% como média, mas tem uma outra faixa aqui em que vai a 5,06% e uma terceira faixa, 2,60%. São 3 níveis diferentes de
de aumento de reajuste no preço dos medicamentos, valendo a partir de hoje. Fica de olho também, se a farmácia estiver aumentando mais do que isso, tá por volta de 3, 5, mais do que isso, está abusando, aí você não compra. Mas é importante saber que a partir de hoje está valendo esse reajuste autorizado para o preço dos medicamentos em todo o Brasil. Vamos falar agora sobre greve. Olha, quanto tempo que a gente não fala aqui de uma greve nacional? Entregadores de aplicativo paralisaram o trabalho em várias cidades do Brasil. Está aqui na manchete do iclnoticias.com.br. Essa manchete era quando eles estavam anunciando a greve, mas a gente já tem informação atualizada de agora à tarde. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e uma remuneração mais justa. Nas redes sociais, e esta é a atualização, além das imagens, olha aqui já são imagens das manifestações de hoje. As pessoas estavam reclamando sobre a ausência dos serviços de entrega. É o chamado breque dos apps, né? Eles dão uma parada, um breque, freiam, mas não freiam a moto nem o carro. Eles freiam a entrega mesmo, né? É o nome que eles dão à greve que ocupou ruas em várias partes do Brasil. Temos imagens, acho que essa é de São Paulo. São Paulo foi bem forte, mas em outras partes do Brasil também. Imagens de agora à tarde, entregadores fazem o breque nacional por mais direitos. Vamos de volta à nossa redação. André Uzeda atualiza para a gente o movimento nacional dos entregadores por aplicativo. Exatamente, Rodrigo. É um movimento nacional e ele foi todo articulado pelas redes sociais, né? Tem uma grande adesão, conseguiu uma capilaridade muito grande através das redes sociais. E a adesão tem sido muito positiva em várias capitais brasileiras, ou seja, muitos entregadores aderiram, outras cidades médias também do país, houve esse movimento de uma forma muito bem organizada. Os entregadores de aplicativo reivindicam algumas mudanças. A gente tem aqui algumas das pautas principais que eles estão pedindo nesse movimento. O primeiro deles é o reajuste da taxa mínima de entrega de R$ 6,50 para R$ 10 por entrega. Ou seja, um valor bem baixo de R$ 6,50, eles pedem um aumento para pelo menos R$ 10 da taxa mínima de entrega. Eles pedem também um aumento das despesas por milhas rodadas de R$ 1,50 para R$ 2,50, um aumento de apenas R$ 1, mas que também entra na reivindicação da pauta aqui da paralisação dos grevistas. Eles pedem a limitação das rotas de bicicleta, máximo de 3 km por pedido, respeitando por limites físicos dos ciclistas. Aqui também já incluindo, além dos mototáxis, né, dos motoboys, também os ciclistas que fazem parte desse movimento. E uma última pauta, é o pagamento de taxa integral por entrega. Cada entrega seja arbitrários quando há múltiplos pedidos do mesmo trajeto. Então, essas são algumas das pautas aqui que são pedidas nesse movimento, que é tanto dos motoboys como também dos ciclistas que fazem entrega Brasil afora. Muito bem, então é a atualização, segue o movimento, ele continua amanhã, viu, gente? Amanhã também tem, se você fizer pedido e não chegar na tua casa, entre hoje e amanhã, pode saber que tem a ver com esta paralisação dos entregadores por aplicativo. Vamos voltar a falar do bolsonarismo? Vamos falar do bolsonarismo, porque o Ministério Público Federal arquivou o inquérito que investigava o ex-presidente no caso de importunação de uma baleia no litoral de São Paulo durante um passeio de moto aquática. Durante muito tempo, o Bolsonaro usou essa história para dizer: olha a justiça como me persegue, eu não posso nem andar de jet ski, até baleia, eles dizem que eu importuno, etc, etc. Tá bom, Bolsonaro, tá arquivado, não precisa mais falar disso, tá arquivado. Vamos nos concentrar no golpe de Estado. Ele importunou também a baleia, mas o caso foi arquivado, assim como foi arquivado aquele outro caso das vacinas. Foi arquivado em relação ao Bolsonaro, porque estava baseado só no delator Mauro Cid. Isso aconteceu na sexta-feira. Então, a justiça não está perseguindo o Bolsonaro. Tem investigação, quando acha que não tem por que continuar o processo, para. No caso da baleia, o Bolsonaro vai poder continuar importunando baleia, porque parece que é uma diversão dele. Não governou, né? Quando era para ser presidente, não fazia nada e tinha tempo até para importunar as baleias. Está concluída, né, a investigação em relação a isso. Eu queria, portanto, agradecer aqui o André Uzeda, que esteve com a gente nesta segunda-feira no lugar da Laura Couto. André, obrigado pela tua participação, né? Foi muito bom fazer o programa aqui com você. Amanhã a Laura Couto está de volta com a gente. Valeu, André. Valeu, Rodrigo. Obrigado a todos. E Laura assume aí a partir de amanhã. Obrigado. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos para o Série Notícias, segunda edição. Eu vi que ali atrás do Uzeda já estava a Gabi Varela, o Chico Sá também já está se preparando e toda a nossa equipe de editores
e produtores para o Série Notícias segunda edição. Eu queria só dizer uma coisa para você. No último domingo, ontem, né, também conhecido como ontem, tivemos a aula inaugural da maior jornada esportiva feita aqui no Brasil, com uma palestra inédita do Mark Allen. Tá aqui, ó, tá aqui na tela. Foi ontem. Eduardo Bolsonaro com Mark Allen, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Foi ontem, domingo. Mas eu falei Eduardo o quê? Pelo amor de Deus, né? O Eduardo Moreira. É isso mesmo. Eduardo Moreira fez a conversa com o Allen e o replay da aula com o Mark Allen está liberado por tempo limitado. Então não perca e corra para assistir. O link para se inscrever é iclurgente.com.br e você se inscreve e participa desta aula, desse replay. Na verdade, se quiser também, usa aí o QR Code e faz a inscrição, é uma outra possibilidade. Vamos agora ao N2 e Série Notícias, segunda edição. Daqui a pouco eu estou por lá também com Gabi Varela e Chico Sá. Fala galera, a gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.